A paz de Jesus e o amor de Maria estejam contigo, meu irmão, minha irmã. Olha nós hoje, 14º dia da série. Quero te encontrar, sabedoria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Hoje, a palavra de Deus que está no livro de Sabedoria, no capítulo 14, vem falar para nós. Outro, por sua vez, que quer navegar e se prepara para atravessar as impetuosas ondas, invoca um madeiro de pior qualidade que o navio que o leva. Porque o desejo do lucro inventou o navio, e sua hábil sabedoria dirigiu sua construção. Mas sois vós, Pai, que o governais pela vossa providência, porque se abriste caminho mesmo no mar, e uma rota segura no meio das ondas, mostrando por aí que vós podeis tirar do perigo aquele que as afronta, mesmo sem meios, quereis, entretanto, que não sejam inúteis as obras de vossa sabedoria. Por isso, os homens confiam a própria vida a um pouco de madeira e atravessam em segurança as ondas no navio. Assim, com efeito, quando na origem dos tempos fizestes perecer gigantes orgulhosos, a esperança do universo, refugiando-se num barco que vossa mão governava, conservou para o mundo o germe de uma geração. Porque é bendito o madeiro pelo qual se opera a justiça. Mas maldito é o ídolo, ele e o fez. Este porque o formou, aquele porque sendo corruptível leva o nome de Deus. Porque é bendito o madeiro pelo qual se opera a justiça. Mas maldito é o ídolo, ele e o que o fez. Este porque o formou, aquele porque sendo corruptível leva o nome de Deus. Vamos abrir o nosso coração e guardar dentro dele a palavra justiça. Essa é a palavra que será a direção deste nosso dia. Com efeito, Deus odeia tanto o ímpio quanto sua impiedade. E a obra sofrerá o mesmo castigo que o autor. Este é o motivo porque também os ídolos das nações serão julgados. Na criação de Deus, eles se tornaram uma abominação, objetos de escândalo para os homens e laços para os pés dos insensatos. Foi pela idealização dos ídolos que começou a apostasia, e sua invenção foi a perda dos humanos. Eles não existiam no princípio e não durarão para sempre. A verdade dos homens os introduziu no mundo. E por causa disso, Deus decidiu a sua destruição para breve. Um pai aflito por um luto prematuro
tendo mandado fazer a imagem do filho tão cedo arrebatado, honrou em seguida como a um Deus aquele que não passava de um morto, e transmitiu aos seus servos ritos secretos e cerimônias. Um pai aflito por um luto prematuro, tendo mandado fazer a imagem do filho tão cedo arrebatado, honrou em seguida como a um Deus aquele que não passava de um morto, e transmitiu aos seus certos ritos secretos e cerimônias. Este costume ímpio tem-se firmado com o tempo. Foi depois observado como lei. Foi também em consequência das ordens dos príncipes que se adoraram imagens esculpidas, porque aqueles que não podiam honrar pessoalmente, porque moravam longe deles, fizeram representar o que se achava distante, e expuseram publicamente a imagem do rei venerado, a fim de lisonjeá-lo de longe com seu zelo, como se estivesse presente. Isso contribuiu ainda para o estabelecimento desse culto. Mesmo entre os que não conheciam o rei, foi a ambição do artista que, talvez querendo agradar ao soberano, deu-lhe por sua arte a semelhança do belo. E a multidão, seduzida pelo encantado da obra, em breve tomou por Deus aquele que tinha honrado como homem. E isso foi uma cilada para a humanidade. Os homens, sujeitando-se à lei da desgraça e da tirania, deram à pedra e à madeira um nome incomunicável. Como se não bastasse terem errado acerca do conhecimento de Deus, embora passando a vida numa longa luta de ignorância, eles dão o nome de paz a um estado tão infeliz. Com efeito, sacrificando seus filhos, celebrando mistérios ocultos ou entregando-se a orgias desenfreadas de religiões exóticas, eles já não guardam a honestidade, nem na vida, nem no casamento, mas um faz desaparecer o outro pelo ardil, ou ultraja pelo adultério. Tudo está numa confusão completa. Sangue, homicídio, furto, fraude, corrupção, deslealdade, revolta, perjúrio, perseguição dos bons, esquecimento dos benefícios, contaminação das almas, perversão dos sexos, instabilidade das uniões, adultérios e impudicícias, porque o culto de inomináveis ídolos é o começo, a causa e o fim de todo o mal. Porque o culto de inomináveis ídolos é o começo, a causa e o fim de todo o mal. Seus adeptos incitam o prazer até a loucura, ou fazem vaticínios falsos, ou vivem na injustiça, ou sem escrúpulo juram falso, porque confiando em ídolos inanimados, esperam não ser punidos por má fé. Contudo, o castigo atingirá por duplo motivo, porque eles desconheceram a Deus, afeiçoando-se aos ídolos, e porque são culpados, por desprezo, à santidade da religião e de ter feito juramentos enganadores. Pois não é o poder dos ídolos invocados, mas o castigo reservado ao pecador que sempre persegue as faltas dos maus. Pois não é o poder dos ídolos invocados, mas o castigo reservado ao pecador que sempre persegue as faltas dos maus. Palavra do Senhor, graças a Deus.
Essa palavra de hoje foi muito forte, muito cheia de saídas para a gente compreender o quanto que a gente não pode adorar outro Deus que não o Deus vivo e verdadeiro. E aí nos dá esse entendimento que quando adoramos outras coisas, e aqui não está acusando as imagens, essas que a gente tem por santos, por formas de lembrar o nosso Deus. Esses ídolos que aqui fala é quando colocamos até pessoas, situações, bens, desejos, no lugar da vontade de Deus para a nossa vida. Porque tudo isso vai fazendo com que nós esqueçamos a vontade de Deus e caiamos no pecado. E aí nós entendemos que para todo o pecado, sempre haverá um pecador a receber a justiça. Pois aquele que peca, mesmo sendo criação de Deus, não está imune de prestar conta do seu pecado. Então não adianta pecar confiando que Deus é amor e misericórdia e se fazer de desentendido quando sabemos muito bem que Deus também é justiça e faz colheita de tudo aquilo que é semeado. Aí eu lhe pergunto, isso é causa de medo ou causa de esperança para nós, a justiça de Deus? Porque na nossa humanidade a justiça de Deus deveria ser aquela que pune com o mal feito. Mas hoje eu venho revelar para você, a justiça de Deus é aquela que está pronta a perdoar todo aquele que se arrepende. Então vamos tomar uma decisão no dia de hoje? Vamos olhar para a nossa vida, olhar para as nossas atitudes e examinar o que eu tenho feito de errado. Eu quero ser advogado da minha vida hoje. Sei que Jesus é o verdadeiro advogado, é o verdadeiro intercessor. Mas como advogada hoje eu quero acreditar que apresentando as minhas causas para este juiz, ele vai me tratar com misericórdia. Por quê? Porque o meu arrependimento será a prova maior de que eu quero a justiça de Deus na minha vida. A justiça que perdoa e a justiça que me dá uma nova chance para eu entrar no reino de Deus buscando o caminho da conversão, o caminho da coragem de pedir o perdão, de perdoar e de buscar amar tudo aquilo que Deus ama. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.